Olá, seja bem-vindo ao canal Audiobook em Resumo. Aqui você encontra resumos em áudio de livros que ajudam no desenvolvimento pessoal, profissional e financeiro. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, já se inscreve no canal, curta o vídeo e ative as notificações para não perder os próximos resumos. Deixe nos comentários qual livro você gostaria de ouvir o resumo aqui. No audiobook de hoje, vamos resumir mais um livro, onde você vai aprender os principais insights e ideias práticas do autor de forma clara e direta. Vamos lá então! A Meta, um processo de melhoria contínua. Eliyahu M. Goldratt e Jeff Cox. Introdução. O autor apresenta a base de toda a história. A ideia de que uma empresa só sobrevive se conseguir gerar lucro de forma contínua, mas que isso não depende apenas de produzir mais ou trabalhar mais rápido. O autor usa a obra para mostrar que muitas fábricas operam com problemas escondidos, onde a eficiência local não garante o resultado global. O ponto central é o personagem principal, que está à frente de uma fábrica em crise e precisa encontrar uma forma de evitar o fechamento da unidade. Ele percebe que seguir apenas indicadores tradicionais como produtividade de cada setor não resolve o problema real. Pelo contrário, pode até piorar a situação. A introdução apresenta a noção de meta como algo simples e direto: ganhar dinheiro de forma sustentável. A partir disso, surge a provocação da obra, que é questionar por que as empresas inteligentes tomam decisões que parecem lógicas no papel, mas que não funcionam na prática. O autor também antecipa a ideia de que sistemas produtivos devem ser vistos como um fluxo e não como partes isoladas. Quando um setor trabalha mais do que o sistema consegue absorver, isso cria acúmulo, atraso e desperdício. Os maiores problemas não estão onde parece óbvio, mas sim nos gargalos invisíveis que limitam todo o desempenho. O autor prepara o terreno para o método de melhoria contínua que será desenvolvido ao longo da obra, focado em identificar e explorar as restrições do sistema para melhorar o resultado final. Primeira parte, capítulos 1 a 5. Nesse trecho inicial, acompanhamos a crise na fábrica comandada por Alex Rogo, um gerente pressionado por prazos, atrasos constantes e ameaça de fechamento da unidade. Logo de início, fica claro que a empresa está longe de atingir sua principal meta: gerar lucro de forma consistente. Mesmo com o esforço intenso da equipe, os resultados continuam ruins e os pedidos chegam atrasados aos clientes, aumentando a insatisfação e o risco de perda de contratos. A narrativa mostra como a gestão tradicional está baseada em indicadores que parecem corretos, mas levam a decisões equivocadas. A fábrica tenta aumentar a eficiência em cada setor individual, acreditando que isso resolveria o problema geral. No entanto, o resultado é o acúmulo de estoques em processo, filas entre etapas e uma produção que não flui de maneira equilibrada. A obra começa a evidenciar que produzir mais nem sempre significa ganhar mais dinheiro, especialmente quando o sistema não está sincronizado. Com a pressão da diretoria aumentando, Alex é forçado a rever decisões estratégicas, incluindo investimentos em automação e reorganização da produção. Nesse momento, surge a primeira grande provocação da obra: a ideia de que muitas melhorias locais podem piorar o desempenho global da fábrica. O foco começa a se deslocar da eficiência de cada máquina para o desempenho do sistema como um todo. Acontecem então as primeiras conversas de Alex com Jonah, um antigo professor que funciona como um mentor intelectual. Ele questiona as práticas comuns da indústria e introduz conceitos fundamentais que desafiam o senso comum da gestão, como a noção de que a verdadeira meta não é produzir mais, mas sim gerar mais dinheiro de forma sustentável. A partir dessas interações, começa a se formar a base da teoria das restrições, ainda de forma inicial e provocativa. O ouvinte é levado a perceber que todo sistema produtivo tem limitações que determinam seu desempenho, e que ignorar esses pontos críticos leva a decisões ineficazes. Essa primeira parte prepara o terreno para a mudança de mentalidade que será aprofundada ao longo da obra. Segunda parte, capítulos 6 a 10. A história aprofunda a crise da fábrica de Alex e começa a mostrar com mais clareza por que as decisões tomadas até aqui não estão funcionando. A pressão aumenta, os atrasos continuam e a confiança da diretoria na gestão da planta diminui ainda mais.
Alex percebe que, mesmo com esforço constante, o sistema continua desorganizado, com acúmulo de trabalho em algumas etapas e falta em outras. Nesse ponto, a obra reforça a ideia de que o problema não está no esforço das pessoas, mas na forma como o fluxo de produção está estruturado. Máquinas e setores podem estar ocupados o tempo todo, mas isso não significa que o produto esteja realmente avançando de maneira eficiente até o cliente. Surge com mais força a noção de que excesso de produção em áreas não críticas só gera estoque parado e aumenta o caos dentro da fábrica. As conversas com Jonah ganham mais profundidade e começam a direcionar o pensamento de Alex para uma mudança de lógica. Jonah provoca a visão tradicional de produtividade, explicando que o objetivo não é manter todos os recursos ocupados o tempo todo, mas sim garantir que o sistema inteiro avance na direção da meta. Isso leva Alex a questionar indicadores como eficiência individual e utilização de máquinas, que até então pareciam positivos, mas não estavam ajudando a empresa a ganhar dinheiro. Outro ponto importante é o início da percepção de que existe sempre um ponto limitante no sistema, algo que determina o ritmo de toda a produção. Mesmo que o restante da fábrica funcione bem, esse ponto específico define quanto a empresa realmente consegue entregar. A partir dessa ideia, começa a se formar o entendimento de que melhorar qualquer parte fora dessa restrição tem pouco impacto no resultado final. Enquanto isso, a vida pessoal de Alex também sofre pressão, mostrando como problemas profissionais e pessoais se misturam quando a liderança está sob estresse constante. Ele começa a perceber que precisa mudar não apenas processos, mas a forma de pensar a gestão como um todo. Esse trecho da obra marca uma virada importante: a transição de uma visão baseada em eficiência local para uma visão sistêmica, onde o foco passa a ser entender o fluxo completo e identificar o que realmente limita o desempenho da fábrica. Terceira parte, capítulos 11 a 15. A mudança de mentalidade de Alex começa a se tornar mais concreta. Depois de tantas dificuldades na fábrica, ele passa a enxergar com mais clareza que o problema não está no esforço das pessoas nem na falta de tecnologia, mas na forma como o sistema está organizado. A partir das orientações de Jonah, ele começa a buscar um entendimento mais profundo sobre o que realmente limita a produção. A ideia central que ganha força nesse trecho da obra é a existência de gargalos, ou seja, pontos do processo que determinam a velocidade de toda a operação. Alex começa a perceber que, quando um desses pontos está sobrecarregado, todo o restante da fábrica perde eficiência, independentemente de quão bem as outras áreas estejam funcionando. Isso muda completamente sua forma de enxergar a produção. Tentar equilibrar todas as etapas do processo não é um caminho ideal. Pelo contrário, isso pode gerar ainda mais atrasos e acúmulo de estoque. Jonah reforça que o objetivo não é manter todos os recursos ocupados o tempo todo, mas garantir que o gargalo esteja sempre trabalhando de forma eficiente, já que ele define o ritmo de todo o sistema. Com essa nova visão, Alex começa a observar a fábrica de maneira mais estratégica, analisando o fluxo de materiais e identificando onde o trabalho realmente se acumula. Ele percebe que muitas decisões anteriores foram baseadas em métricas enganosas que valorizavam a eficiência local, mas não contribuíam para o resultado global da empresa. Nesse período, a pressão externa continua aumentando, com prazos apertados e risco de perda de clientes. Isso força Alex a testar na prática algumas das ideias que está começando a compreender, mesmo sem ter total segurança. Ele também passa a envolver sua equipe mais diretamente na busca por soluções, percebendo que a mudança não pode ser apenas individual. Esse trecho da obra marca uma fase de transição importante, onde o protagonista deixa de apenas questionar o sistema e começa a enxergar um novo modelo mental de gestão baseado no fluxo, nas restrições e na priorização do que realmente impacta o resultado final da empresa. Quarta parte, capítulos 16 a 20. A compreensão de Alex sobre o funcionamento da fábrica avança de forma decisiva e a teoria apresentada por Jonah começa a ser aplicada de maneira prática. Ele finalmente consegue enxergar com mais clareza que existe um ponto específico na produção que limita todo o desempenho do sistema, o chamado gargalo, e é nele que deve estar o foco principal da gestão.
A partir dessa descoberta, Alex e sua equipe começam a reorganizar a forma como o trabalho flui pela fábrica. Em vez de tentar manter todas as máquinas ocupadas o tempo inteiro, eles passam a priorizar o recurso que realmente determina a capacidade total de produção. Isso muda completamente a lógica anterior, que valorizava a eficiência individual, mas ignorava o impacto do resultado final. Jonah orienta Alex a entender que o gargalo deve ser protegido e sempre mantido em atividade, já que qualquer tempo perdido ali significa perda direta de produção para todo o sistema. Ao mesmo tempo, tarefas fora do gargalo deixam de ser tratadas como prioridade máxima, o que ajuda a reduzir acúmulos e estoques desnecessários dentro da fábrica. Outro ponto importante é a introdução mais prática da ideia de fluxo. Alex percebe que o objetivo não é acelerar todas as etapas ao mesmo tempo, mas garantir que o material avance de forma contínua até o ponto crítico do sistema. Isso exige disciplina e uma mudança profunda na forma de planejar e liberar ordens de produção. Com essa nova abordagem, algumas melhorias começam a aparecer, mesmo antes de uma reestruturação completa. A fábrica começa a reduzir atrasos e a se organizar melhor em torno do recurso mais importante. Ainda assim, os desafios continuam e ficam claro que essa transformação exige ajustes constantes e uma visão mais estratégica da operação. Esse trecho da obra consolida uma virada essencial na história. A gestão deixa de ser baseada em eficiência local e passa a ser guiada pelo entendimento do sistema como um todo, com foco absoluto no gargalo como chave para melhorar o desempenho geral. Quinta parte, capítulos 21 a 25. A transformação na fábrica de Alex começa a ganhar forma mais consistente à medida que os conceitos aprendidos com Jonah são colocados em prática com mais disciplina. A equipe já não enxerga a produção apenas como uma sequência de etapas isoladas, mas como um sistema único onde tudo gira em torno de um único ponto central de limitação. Alex passa a organizar o trabalho com foco direto no gargalo, garantindo que ele nunca fique parado. Isso muda a lógica da programação da produção, já que agora o objetivo não é iniciar o máximo de ordens possível, mas sim proteger o fluxo que passa pelo recurso mais crítico. Com isso, atividades que antes eram tratadas como urgentes passam a ser reavaliadas com base no impacto real no sistema. Outro avanço importante é a percepção de que liberar material em excesso para a fábrica não ajuda e muitas vezes atrapalha. O excesso de trabalho em processo cria confusão, aumenta o tempo de espera entre etapas e esconde problemas que antes ficavam mais claros. Aos poucos, a equipe entende que controlar a entrada de trabalho é tão importante quanto acelerar a produção. Nesse momento, a obra também mostra a importância da disciplina na execução das novas ideias. Não basta entender o conceito de gargalo, é preciso ajustar rotinas, comunicação e decisões diárias para que o sistema funcione de acordo com essa lógica. Alex começa a envolver mais diretamente os seus coordenadores, tornando a gestão mais alinhada com o fluxo real da fábrica. Com as mudanças, os resultados começam a aparecer de forma mais visível. Os atrasos diminuem, o fluxo de produção melhora e a fábrica passa a responder melhor às demandas dos clientes. Ainda assim, o processo não é perfeito e surgem novos desafios que exigem ajustes contínuos. Esse trecho da obra reforça uma mensagem central. Melhorar um sistema produtivo não é uma ação pontual, mas um processo contínuo de ajuste, onde o foco deve estar sempre no que realmente limita o resultado final. Sexta parte, capítulos 26 a 30. A mudança na fábrica de Alex entra em uma fase mais madura, em que novos princípios já não são apenas teoria, mas parte do funcionamento diário da operação. Depois de reorganizar o fluxo de produção em torno do gargalo, a equipe começa a lidar com efeitos dessa transformação e com a necessidade de manter consistência nas novas práticas. O foco principal continua sendo proteger o recurso mais crítico da fábrica, garantindo que ele nunca fique ocioso e que receba sempre o material certo no momento certo. Isso exige mais coordenação entre os setores e uma mudança importante na forma de planejar o trabalho. Em vez de empurrar a produção para frente sem critério, a equipe passa a controlar melhor o ritmo de entrada de ordens, evitando excesso de carga no sistema. Com o tempo, fica mais evidente que melhorar o gargalo traz impacto direto no resultado da empresa.
Sempre que ele é bem utilizado, a fábrica consegue aumentar sua capacidade de entrega sem precisar de grandes investimentos ou ampliações estruturais. Isso reforça a ideia central de que o desempenho do sistema depende de poucos pontos críticos e não da otimização de todas as partes ao mesmo tempo. Outro aprendizado importante é que a melhoria precisa ser contínua. Quando o gargalo é tratado e sua capacidade aumenta, ele pode mudar de lugar dentro do sistema, exigindo uma nova análise. Isso mostra que a gestão não é estática, mas um processo constante de observação, ajuste e priorização do que realmente limita o fluxo. A equipe de Alex também passa a confiar mais no novo modelo de gestão, já que os resultados começam a aparecer de forma mais clara. Os atrasos diminuem ainda mais, a organização interna melhora e a fábrica ganha mais estabilidade para lidar com as demandas dos clientes. Mesmo assim, surgem novas perguntas sobre como sustentar esse desempenho no longo prazo. Esse trecho da obra reforça a ideia de que não existe solução definitiva em sistemas complexos. O que existe é um ciclo contínuo de identificar a restrição, explorá-la, subordiná-la e, quando ela muda, recomeçar o processo. É nesse ponto que a transformação de pensamento de Alex se consolida, saindo de uma visão tradicional de eficiência para uma visão sistêmica focada em resultados. Sétima parte, capítulos 31 a 35. Esse trecho da obra mostra a consolidação das mudanças na fábrica de Alex e o impacto direto da nova forma de gestão nos resultados da empresa. Depois de reorganizar o sistema em torno do gargalo e ajustar o fluxo de produção, a operação começa a ganhar mais estabilidade e previsibilidade, reduzindo atrasos e melhorando o atendimento aos clientes. A equipe já não trabalha com a lógica antiga de tentar otimizar todos os setores ao mesmo tempo. Em vez disso, o foco permanece em garantir que o recurso mais crítico esteja sempre bem alimentado e sem interrupções. Isso faz com que a fábrica consiga entregar mais com menos desperdício, mostrando na prática que eficiência local não é o que determina o sucesso global. Outro ponto importante é o amadurecimento da ideia de melhoria contínua. Alex e sua equipe percebem que o sistema não chega a um ponto final de perfeição. Sempre que uma restrição é resolvida, outra pode surgir em seu lugar, exigindo nova análise e novo foco. Essa dinâmica transforma a gestão em um ciclo constante de aprendizado e adaptação. A obra também destaca como a mudança cultural dentro da fábrica é tão importante quanto a mudança técnica. No início, havia resistência e dificuldade em aceitar que muitas práticas antigas estavam equivocadas. Com o tempo, os resultados positivos ajudam a fortalecer a confiança do novo modelo, fazendo com que mais pessoas se envolvam e contribuam com ideias para melhorar o fluxo. Além disso, a liderança de Alex passa por uma evolução clara. Ele deixa de atuar apenas como um gerente operacional, pressionado por crises, e passa a enxergar seu papel como alguém responsável por garantir que o sistema funcione como um todo. Essa mudança de perspectiva é essencial para sustentar os ganhos obtidos. Esse trecho da narrativa reforça a mensagem central da obra. O sucesso de uma organização não depende de esforços isolados, mas da capacidade de identificar e gerenciar suas restrições de forma contínua, sempre com foco no resultado global. Oitava parte, capítulos 36 a 40. A história entra na fase final da transformação da fábrica de Alex, mostrando como as mudanças começam a se consolidar de forma mais ampla e consistente. Depois de reorganizar toda a produção com base no foco no gargalo e no fluxo do sistema, os resultados deixam de ser pontuais e passam a se refletir de maneira mais estável no desempenho da empresa. A fábrica já não vive o caos anterior de atrasos constantes e decisões tomadas no improviso. Agora existe mais controle sobre o ritmo de produção, menos acúmulos de estoque em processo e uma capacidade maior de atender os pedidos dentro do prazo. Isso reforça a ideia de que o ganho real não veio de trabalhar mais, mas de trabalhar de forma mais inteligente, entendendo onde o sistema realmente limita o resultado. Com o sucesso das mudanças, Alex passa a ter uma visão mais ampla do impacto do método que aprendeu com Jonah. Ele percebe que os princípios aplicados na fábrica não são exclusivos daquele ambiente, mas podem ser usados em qualquer sistema produtivo. A lógica de identificar a restrição, explorá-la, subordiná-la e depois elevá-la se mostra como um ciclo contínuo de melhoria.
Nesse momento da narrativa, também há uma evolução importante na carreira de Alex. O bom desempenho da fábrica chama a atenção da diretoria, e ele passa a ser visto como alguém capaz de liderar mudanças em um nível maior dentro da organização. Isso marca uma transição do papel de gerente de crise para uma posição mais estratégica. Ao mesmo tempo, a vida pessoal de Alex começa a se reorganizar. As tensões causadas pela pressão do trabalho e pela instabilidade inicial vão dando lugar a uma reflexão sobre equilíbrio e prioridades. Ele passa a entender que eficiência no trabalho não pode ser separada completamente da vida pessoal, já que decisões e comportamento estão sempre conectados. Jonah continua sendo uma figura central nessa fase final, ajudando Alex a consolidar o entendimento de que a meta de qualquer empresa é gerar dinheiro de forma sustentável, mas isso só acontece quando o sistema é compreendido como um todo e não como partes isoladas competindo entre si. Esse trecho da obra reforça a ideia de melhoria contínua como princípio central. Não existe um ponto final de perfeição, apenas a necessidade constante de observar, ajustar e evoluir o sistema conforme novas restrições aparecem. A história fecha mostrando que a verdadeira mudança não está apenas nas ferramentas usadas, mas na forma de pensar a gestão. Sobre os ombros de gigantes. A obra encerra a jornada de Alex trazendo uma reflexão mais ampla sobre o aprendizado que ele construiu ao longo de toda a transformação da fábrica. Depois de aplicar na prática a ideia de focar no sistema como um todo e identificar suas restrições, Alex já não enxerga a gestão da mesma forma limitada do início da história. Agora fica mais claro que os resultados alcançados não vieram de uma solução isolada, mas de uma mudança profunda de pensamento. Qualquer sistema complexo sempre pode ser melhorado quando se entende onde ele realmente está limitado e quando se trabalha de forma contínua sobre esse ponto. Jonah reforça que esse tipo de conhecimento não é novo nem exclusivo, mas parte de uma evolução maior do pensamento humano sobre organização, eficiência e tomada de decisão. A metáfora de estar sobre os ombros de gigantes mostra que cada avanço acontece porque alguém antes já questionou o modo tradicional de fazer as coisas. Alex passa a compreender que sua evolução como gestor não veio apenas de técnicas, mas de uma mudança de perspectiva. Ele aprende que liderar não é otimizar partes isoladas, mas enxergar o fluxo inteiro e garantir que o sistema funcione em direção ao seu objetivo principal. Em resumo, a obra reforça a ideia de humildade intelectual, mostrando que sempre há algo a aprender e melhorar. O conhecimento não é um ponto final, mas um processo contínuo de revisão e adaptação. A verdadeira transformação acontece quando se abandona a visão fragmentada e se adota uma visão sistêmica, capaz de conectar decisões locais ao resultado global. Obrigado por ficar com a gente até o final. Se esse resumo te ajudou, inscreva-se no canal, curta o vídeo e ative as notificações para receber os próximos conteúdos. Assim você não perde nenhum novo resumo e continua evoluindo mais a cada vídeo. Recomendamos fortemente a leitura da obra completa para aprofundar ainda mais os seus conhecimentos. Até o próximo Outbook. Grande abraço!